Olá, bom dia! No programa de hoje, Direitos do Consumidor, dica culinária, artesanato e muito mais. O Brasil das Gerais está começando. De março, Dia do Consumidor. Uma data quando os lojistas de vários países fazem promoções e oferecem descontos especiais nos mais diversos produtos. Mas é também o dia de lembrar e valorizar, gente, os direitos do consumidor. Por isso, para conversar com a gente hoje, nosso convidado é o advogado Tiago Naves. Tudo bem, Tiago? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui hoje. A gente é que agradece. No estúdio também temos a presença da Lismar Félix, dando dicas incríveis de artesanato. Mostra aqui para o público, Lismar, o que você vai ensinar para a gente hoje. Hoje eu vou ter o prazer de ensinar para vocês essas belas flores feitas com sempre viva e retalhos, porque o trabalho é todo feito com material reciclado e algumas pecinhas que a gente acrescenta para dar mais beleza e glamour. Tá certo, daqui a pouquinho. Obrigada. Então, Tiago, como é a situação do consumidor brasileiro hoje? Ele conhece e recorre a essas leis que nos protegem? Hoje, né, como você bem disse, é o Dia Nacional do Consumidor. Infelizmente, há pouco a se comemorar, né, em nome do consumidor e muito ainda a se construir, né? Existe uma grande necessidade de que as informações sobre esses direitos, né, nas mais diversas áreas do consumo, se propague, né, se dilate por toda a sociedade. E enquanto isso não acontece, continua se perpetuando um grande número de abusos, né? As pessoas não conhecem os seus direitos, as suas prerrogativas, e isso vai gerando uma situação de imensa insatisfação por parte do consumidor brasileiro. Nós pesquisamos, gente, descobrimos que liderando a lista de reclamações no Procon em todo o país, aparecem as empresas de telefonia celular e fixa. E a maior parte das queixas estão relacionadas a cobranças indevidas e cobranças abusivas. Por que isso, Thiago? Existe, em primeiro lugar, o fato de haver, né, esse número grande de reclamações é porque basicamente toda pessoa tem um telefone celular, né? E às vezes mais de um até. Então é muito pulverizado, esse bem de consumo é muito pulverizado na sociedade. E, de fato, a desorganização das companhias, né, telefônicas é muito grande. Então, assim, o mais comum de acontecer é exatamente você receber cobranças indevidas, porque simplesmente para a companhia vale mais a pena te mandar uma cobrança de algo que você não consumiu e aí você reclama, né, para que aquilo deixe de acontecer, do que ela se organizar e tentar evitar que isso aconteça. Ela joga no colo do consumidor e aguarda. Se o consumidor reclamar, ok. Se não, sabe que muitas das pessoas vão acabar pagando aquilo mesmo por Ela comodismo. prefere correr o risco. Sim. Faz parte do próprio modelo de negócios que isso aconteça, né? Então, mas isso não seria, de alguma forma, errado, ilegal? Totalmente, né? Assim, o que a nossa visão a respeito desse tema é uma empresa, não só de telefonia, falando de uma maneira geral, que se pautasse por padrões mais éticos com o consumidor e procurasse se organizar. Eu estou falando aí de companhias aéreas, né, bancos, companhias que vendem produtos pela internet, enfim, essa ampla gama, ela teria uma vantagem de mercado, ela seria muito mais benquista e bem vista pelo consumidor, né? Então, mas essa realidade no Brasil ainda está muito distante. É como se existisse um monopólio aí das grandes e elas não se preocupassem com as queixas e as reclamações, porque você entra num site como Reclame Aqui, né, ou mesmo no Procon, são inúmeras queixas em relação a essas operadoras. E tudo bem, faz parte, né? Faz parte do modelo de negócio. O que acontece? O número que a gente chama de cifra oculta, o número de pessoas que vão reclamar, eles sabem que é muito pequeno, por desconhecimento dos direitos mesmo. Então, vale a pena continuar fazendo isso do que se organizar e tentar fazer algo mais ético. Economicamente? E economicamente. Vale mais a pena para as empresas entrarem nisso do que serem éticas e se organizarem para evitar esse tipo de problema. Mas isso precisa ser mudado. Então, dias como esse são de conscientização para que a cultura do consumo no Brasil vá se alterando, né? E a cultura dessas empresas de se posicionarem, né, de realmente preocuparem aí
como você disse, sem serem benquista, com valor agregado de suas marcas, né? Isso tem que mudar, o que está por trás aí tem que mudar também. Sim, sim. Hoje você já consegue perceber algumas empresas, ainda bem minoria, mas elas se preocupam muito com o atendimento. Então, assim, quando você entra em contato, você é super bem atendido por pessoas, não por robôs, ou por e-mail, ou internet, sei lá o que for. Isso já cria um certo tom de confiança no consumidor. Sim. E você nota que essas empresas começam a crescer exatamente por conta do atendimento que elas dão. O que não acontece nas empresas que a gente está se referindo aqui, as operadoras, não. Porque você liga para reclamar de uma coisa, aí transfere para um, transfere para outro, cai a ligação. Aí você liga de novo, tem que contar todo o problema novamente, né? Não tem uma sequência de atendimento satisfatório. É um horror, gente. Quem já tentou sabe o que eu estou falando. Sim. Olha só, a gente listou agora os setores com maior índice de reclamação no PROCON. Vou mostrar novamente a lista para a gente comentar aqui, Thiago. Telefonia celular, como a gente está falando aqui, primeiro lugar. Telefonia fixa, segundo lugar. Cartão de crédito, terceiro lugar, é outro grande problema que a gente tem aí, né? Sim. Quais são os maiores problemas com cartão de crédito? Cartão de crédito você tem duas grandes frentes, né? Você tem também cobranças indevidas nele, então assim, é também um método muito fácil de o banco financeiro lançar uma cobrança ali que não é devida, né? Anuidades, enfim. Seguros, né? Muito comum, aparece lá um seguro para você que você nunca contratou. E aí, assim, o seguro custa ali R$10, R$20, você fala, eu vou perder meu tempo ligando para isso aqui e tal, talvez caia na conta. Às vezes muito menos, né? Às vezes R$5, R$3, aí cada um largar para lá, olha quanto que essas empresas estão faturando, né? E tem as fraudes também, né? Então tem as cobranças que, na verdade, não foram compras. As indevidas, né? Exatamente, não foram compras que você fez, foram falhas do sistema de segurança do cartão de crédito e aí geram inúmeros transtornos para o consumidor também. Vamos voltar na lista, gente, vamos para o próximo item. TV por assinatura, que hoje em dia está perdendo espaço aí para os canais, para as plataformas de streaming, né? Exatamente. Mas ainda tem muito problema com elas. Tem muito problema. Elas estão muito ligadas às empresas de telefonia celular e fixa, né? Então, assim, na verdade, elas fazem parte basicamente dos mesmos grupos econômicos. Então, os problemas que a gente falou nessa questão do modelo de negócio é muito parecido por causa disso. No fundo, é o mesmo tipo de atendimento que muitas vezes tinha dado na telefonia celular, né? Bancos, me parece que estão no próximo. Banco comercial, né? Os bancos que a gente está acostumado aí a ter conta. Exato. Também é um sem número de problemas, um sem número de problemas. Eles estão também ligados a essa pulverização das cobranças. Então, assim, lançam na sua conta ali um débito de R$5, R$6. Às vezes você nem vê, você nem consegue perceber aquela cobrança ali no meio do seu extrato e tal, você não consegue ver. E aquilo ali, como taxa você disse... Taxa de utilização do serviço X. Isso. Cheque especial, né? Aí entra uma outra sequência que é o seguinte, muitas vezes a pessoa contrata o cheque especial sem saber, no fundo, o que aquilo representa. E aí a pessoa passa a recorrer ao cheque especial, né, com imensa frequência, basicamente passa o mês inteiro no cheque especial e vai criando uma bola de neve. E aí não pode sair fora do cheque especial, não consegue sair mais. Muito menos a taxa que eles cobram, que não consegue caríssima, sair mais. Para você ter acesso a esse tipo de benefício, né? E um outro benefício como uma fila diferenciada, mas nada que compense esse valor abusivo aí cobrado todo mês. Não consegue sair mais. Conta. As pessoas de outros países que veem, né, essa questão do cheque especial aqui no Brasil, elas não conseguem entender, porque é realmente como se fosse você colocar a sua cabeça na guilhotina. Lá, né? Não tem isso. Ou se tem, é uma outra realidade, né? Então, assim... realmente, depois que a pessoa começa a usar e fica ali, aquilo ali vai corroendo, exatamente. Se for somado ao cartão de crédito, então realmente aí o orçamento fica difícil estoura. de sair. Que mais, gente? Põe lá na lista. Temos também aí aparelho celular, aí no caso de compras do aparelho do próprio mesmo, aparelho, né? Em sim. diversas lojas. Energia elétrica. Acontece ainda esse tipo de... Energia elétrica, o que acontece muitas vezes, né? De cobrança indevida? Sim, a cobrança indevida e também o seguinte, acontece muitas vezes em determinadas localidades, seja dentro de cidades ou de estados, isso ainda acontece muito, a pessoa ficar muito tempo sem energia elétrica, né? Então, tem algum problema ali e a coisa, quer dizer,
Primeiro, as companhias de energia, elas consertam os problemas nas regiões mais centrais, ou talvez né, socialmente mais avantajadas, vamos dizer assim, do ponto de vista econômico, e as periferias muitas vezes ficam no prejuízo, né? Ficam às vezes 1 dia, 2 dias sem ter energia, né? E as pessoas têm muito prejuízo com isso. São as que a reclamação tem menos peso, né? Exatamente. Mais uma né? vez. O que é muito feio e também. só para a gente fechar a lista, vamos lá, financeira, no caso de financiamento aí de qualquer tipo de bem. Sim. Móveis, loja de móveis, muitas vezes pela internet, né? Que a gente compra hoje em dia. E por falar em internet, está em 10º lugar os serviços prestados por operadoras de internet, né? Sim. Que continuam também na lista aí das 10 maiores reclamações. Sim, e também estão ligadas à questão da telefonia, também assim, da mesma forma que a TV por assinatura, né? é o pacotão, então é o pacote de problemas, na Muitas vezes você é obrigado a comprar o pacote para ter acesso a um serviço, né? Eles te empurram o pacote. Exatamente. Então, vamos repetir nos problemas, né? E a internet ainda tem um problema que é te vender, né, uma coisa e te entregar outra. Então, te vendem um pacote com uma velocidade X e, na verdade, nunca você consegue chegar naquela velocidade. Você e não tem como você comprovar isso, né? Muitas vezes, né? Difícil. Em que velocidade que você está. Você sabe que está lento. Você sabe que está muito mais lento do que você contratou. Do que você gostaria. Exatamente. Lismar, já teve algum problema, Lismar? Infelizmente já. Com um desses setores? Sim, já. Conta com pra banco, gente. Com a internet, né? A internet a gente contrata um mega e você não sabe olhar, eles falam, abre o site que você vai saber quantos megas você está recebendo, mas a gente sabe que não está recebendo nem aquilo que está ali aparecendo no site, infelizmente. E como a gente não consegue hoje em dia ficar sem a internet, você vai levando, empurrando com a barriga, liga, reclama, promete que vai resolver, não resolve, né? É realmente uma via sacra. Uma via sacra para conseguir resolver. É verdade. Daqui a pouquinho a gente volta, Thiago, a conversar mais. Agora eu quero saber o que a Lismar vai ensinar para a gente começar aqui a conhecer o seu artesanato. Vamos lá, Lismar? Então, esse trabalho eu comecei a fazer tem uns 2 anos e eu faço trabalho com garrafas recicladas e o barbante, porque eu me apaixonei com o barbante. Eu acho o material lindo, gente. Lindo, é assim, olha para você ver. Você acha colorido já para comprar? Acho colorido já para comprar. Quando eu comecei a fazer, eu fazia só com esse aqui, que fica muito bonito também. Sim, que é o cru, né? É o cru. Só que aí Nossa, não olha que linda garrafa, gente. não precisa de eu ir lá colorir, não precisa mais, tem de todas as cores. E aí quando eu comecei a comprar, eu fiquei encantada. E é um material gostoso de trabalhar, fácil de trabalhar. Eu aproveito, além do barbante, a produção do barbante, eu aproveito as garrafas. Quando eu comecei a fazer isso, achei muito interessante. Que eu moro no prédio, eu pedi o pessoal para poder guardar as garrafas para mim. Com 3 dias eu não tinha lugar de pôr garrafa na minha casa. Que maravilha. Mais, sabe? Aí gente, por favor. Muita então, gente assim, às vezes não tem a possibilidade de ter a coleta seletiva do lixo em casa, né? E olha que barato, vira um vaso lindo, vaso maravilhoso. Super diferente, né? Que a pessoa vai ter ali uma peça única na sua casa. E todo reciclado, né? Todo reciclado. Essas florzinhas se chamam Sempre Viva. Eu vou falar um pouquinho delas no momento que eu estiver falando aqui, porque é um trabalho muito bacana de colheita, feito aqui em Minas Gerais. Maravilhoso. Feito principalmente por mulheres, né? Inclusive um dos nossos símbolos aí. Sim. Do patrimônio cultural de Belo Horizonte e Minas Gerais, né? Do interior de Minas principalmente. Essa Sempre Viva, gente, olha que lindo. Que quase ninguém conhece, né? E fica lindo em casa. E essas Sempre Vivas, elas são naturais? Naturais, elas são colhidas desta forma. Elas chamam Sempre Viva porque elas têm uma vida assim, mais de 5 anos. Ela, depois de 5 anos de colhida, que ela começa a sofrer algumas ações do tempo. E as cores da Sempre Viva? Algumas são pintadas, mas a maioria são naturais. Essa aqui, ó, natural. Ela é colhida dessa cor. Ela é esse rosa. Ela é esse rosa. Essa aqui chama olho de gato. Gente, olha que linda. Olho de gato essa. Essa amarelinha, que é muito comum, né? Muito comum. Muito comum essa aqui em Minas. Essa aqui é a melhor para eu fazer as florzinhas, porque ela dá um miolinho, tá vendo? De qual cidade que elas vêm? Minas Gerais, Diamantina. Diamantina, região ali de Diamantina, Cerro. Cerrado, é porque ali tem a colheita dela, a vida dela é lugar seco.
na região seca. Tá certo, daqui a pouco a gente volta a conversar. Tá a gente bom, faz obrigada. agora um rápido intervalo e já volta. Lembrando que se você quer dar a sua opinião, tirar alguma dúvida, liga pra gente que a gente vai ler aqui no programa. Brasil das Gerais volta já já. De volta conversando com o advogado especialista em direito do consumidor, Tiago Naves. Tiago, a maioria das situações do nosso dia a dia, seja numa loja, na contratação de plano de TV a cabo, na farmácia, num restaurante, são relacionadas ao consumo. Por isso a gente precisa saber dos nossos direitos, conhecer melhor esses direitos. E tem direitos, então, que o consumidor tem, mas não faz nem ideia, né, Tiago? É verdade, né? Existe uma ampla gama de situações nas quais assim, as pessoas desconhecem completamente, né? Eu queria aqui salientar algumas, né, que eu acho que são assim, bastante evidentes dessa falta de conhecimento. A primeira delas, na parte do turismo, né? Pouca gente sabe que ao viajar de avião, por exemplo, se houver um atraso superior a 4 horas daquela, né, daquela parte daquela pessoa, ela tem direito a receber uma excelente indenização, né? E por que as pessoas não sabem disso? Porque exatamente existe o interesse de que isso fique em aberto e, enquanto isso, vão sofrendo, né, as consequências de atrasos, perdas de compromisso. É muito comum, né? Muito Você passar comum. o dia ou a noite no aeroporto. Exatamente. Totalmente, muitas vezes, desassistido, né? Então, as pessoas não sabem. Muitas vezes elas reclamam e aí não sabem que tem direito de ser indenizadas, né? Mas não dá muito trabalho? Eu acho que as pessoas pensam isso. Não dá muito trabalho entrar com um processo? Exatamente. E muitas vezes é tão fácil, né? Tão fácil de resolver isso que vale a pena, né? Isso depois entra em índices, né, de qualidade e, enfim, e acaba ajudando essa nossa luta a melhorar. Ou seja, Exatamente. além de você ser ressarcido ali de alguma forma pelo transtorno, você está ajudando a melhorar o sistema. Que é até o mais importante, exatamente. Sem dúvida. Uma outra área também que isso é muito comum na área da saúde, né? Então, assim, e aí são critérios até bem relevantes para a sociedade, né? Então, problemas com planos de saúde. A pessoa paga lá o plano a vida inteira, né? E aí na hora que vai precisar de usar aquilo dali, eles falam assim, não, em razão do artigo número tal, do parágrafo X do seu contrato... Esse procedimento não foi autorizado. Esse procedimento não foi autorizado. E aí a pessoa, às vezes até critério de vida ou morte, né? Então, assim, é também uma área na qual existe, né, esse pleno direito da pessoa ser indenizada, dela conseguir obrigar, né, o plano a fazer aquele procedimento, né, que foi recomendado. O que fazer nessa hora, então? O mais importante nessa hora é buscar um meio, e existem vários, para que a justiça, em primeiro lugar, obrigue o plano a cumprir com aquilo que... Um advogado? Um advogado pode ser uma opção, né? A defensoria pública pode ser uma opção. Existem muitos casos que a própria pessoa pode recorrer também diretamente ao juizado especial, ainda nessa situação de saúde, né? E aí o que acontece? Ela vai primeiro obrigar o plano a salvar a vida dela, né, aquilo dali, e depois ainda vai ser indenizada. Ainda vai poder ser indenizada em razão daquela situação toda que aconteceu. Agora, interessa a esses grupos econômicos que essas situações fiquem aí sendo no limbo, exatamente, sem muito conhecimento. Então essas duas áreas, assim, é muito fácil perceber, essa área do turismo e a área da saúde, como que é fácil, ainda é muito fácil enganar o consumidor, né? Como que as pessoas de fato não sabem dos seus direitos. É uma dica que, para quem já teve problema com o banco, já aconteceu na minha família, a gente mandou um e-mail para o Banco Central. Sim, sim. Relatando o problema com um determinado banco, e o Banco Central obrigou o banco a resolver. É isso mesmo. E resolveu, e o banco estava relutante. É isso mesmo. Na hora que entra, muitas vezes em cena, uma agência dessas, como o Banco Central, aí você tem a agência de transportes, você tem a agência de saúde. Uma agência reguladora. Reguladora, a coisa muda de figura. Mas isso entra dentro daquela esfera daqueles 1% de pessoas que fazem alguma esse coisa. Tipo de coisa. Os outros mas 99, vale a pena, viu, gente? Foi de graça, rápido e resolveu. Vale a pena. Além dos direitos do consumidor, é importante da gente, enquanto consumidor, saber também formas de economizar. Né? Que a gente tem que saber como se comportar diante de tantas situações que muitas vezes não são vantajosas, né? Sim. Uma determinada promoção ou semana de liquidação, são muitas artimanhas
do comércio aí para tentar nos convencer. Então, vamos dar uma olhada agora em algumas opiniões do povo nas ruas sobre isso. Olha só. As pessoas têm que ficar atentas mais a preço, não comprar na primeira vez que olha, sabe? Tem que pesquisar mesmo. 2 e alguma coisa, 2,29, 2 e pouco. E agora foi para 3,99 e já ficou um pouco pesadinho para mim. Eu vou esperar que um dia abaixe para mim poder voltar a consumir. Não dá, o salário é curto e as coisas muito caras, né? O preço faz com que a gente leve um pouco menos, né? E tem que colocar um pouco mais de água na panela. Cortei bastante coisa, diminui bastante, né? Então, em vez de a gente pegar 2 pizzas, a gente pega uma. Então, Tiago, em tempos de crise como que a gente está vivendo hoje, que dica que você dá nesse sentido? O que eu vejo de muito forte crescendo hoje, dentro dessa questão da economia compartilhada, é exatamente as pessoas se unirem em grupos, né? E através desses grupos, que muitas vezes são formados até em WhatsApp da vida, Facebook e tal, buscarem melhores condições do que aquelas que elas teriam se individualmente elas fossem adquirir. Um bom exemplo de sucesso disso é a questão de compra de material escolar, né? Então os pais eles se unem no começo ali do ano, fazem esses grupos e vão até as lojas e fazem um leilão mesmo. Quem me dá o melhor preço? Quem der o melhor preço vai levar, só que ao invés de ser um consumidor, são 100, 200 ou até mais, né? Então a economia compartilhada chegou realmente para ficar. E se ela é usada com inteligência, né, e com preparação, ela permite que a gente economize, assim, muito, né? Então, é uma excelente filosofia para ser aplicada ao longo, né, de hoje para frente, né, para o futuro, né? E regatear, principalmente se você vai pagar à vista, funciona? É sempre muito bom também, né? Se a pessoa está com o dinheiro na mão, nada melhor do que negociar o máximo possível, obter o máximo de desconto, pensando que do outro lado ali, muitas vezes tem um empresário que está precisando daquela compra ali à vista. À vista, exatamente. Então, assim, para ele é bom e ele vai chegar até o limite dele nesse sentido. Então, a lei da oferta e da procura funciona muito bem quando o consumidor tem, ao invés de parcelar, ele tem essa condição de pagar à vista, né? E outro ponto também que é muito comum é 2 lojas concorrentes estarem ali disputando em relação ao preço de um aparelho celular, por exemplo. Se você chegar na loja concorrente e falar, naquela loja o aparelho tal tá por X, você faz o mesmo preço para mim, é muito comum você conseguir também esse tipo de desconto, né? É verdade. Muitas vezes não você só quer comprar... em lojas, né? Em farmácia, a gente tem tantas redes hoje em dia que elas competem entre si. A gente tem que usar isso a nosso favor? Sim, com certeza. Muitas vezes você quer comprar num determinado lugar que tem, por exemplo, um programa de fidelidade que te interesse, né? Pontuação, enfim. Mas aí esse lugar está um pouquinho mais caro do que um lugar que não tem. Então vale a pena você ir lá e exatamente negociar, mostrar o preço do concorrente e falar, chega até aqui para mim que eu compro com você porque você tem a minha preferência, né? Então realmente é uma política. Aí a necessidade de pesquisar, né? Então as pessoas têm que ter um pouquinho de paciência, de ir nos lugares, ver os preços e tal. No final do ano, isso vai fazer uma diferença enorme, né? Isso vai fazer uma diferença. Ontem eu estava orientando um consumidor a esse respeito, ele estava reduzindo o valor do plano de saúde dele, né? E aí eu estava passando para ele algumas dicas. A gente chegou à conclusão que no final do ano, o orçamento da família dele aumentaria em R$12 mil. Ou seja, basicamente ganhava as férias, uma viagem de férias, uma super viagem de férias, só pelo fato de ter ligado e negociar. Olha só, que loucura. Então, E pela internet também é muito comum acontecer esse tipo de situação. Normalmente os produtos anunciados online têm um preço mais vantajoso e muita gente consegue chegar na loja e falar, na internet tá X, você me faz o mesmo preço, e muita gente consegue comprar na loja física, recebendo ali, às vezes não pode esperar, né? Recebendo na hora o produto, o preço anunciado pela internet. É verdade, é uma boa estratégia, lembrando que na internet muitas vezes você não tem certeza que aquele produto vai chegar, igual você bem falou, na data combinada, né? Então você leva o preço para a loja física e tenta colocar ele lá como preço para você levar já de pronta entrega. E por falar em internet, essas compras online, elas crescem a cada dia, gente. Pesquisas indicam que 89% dos internautas hoje fazem compras online.
Já é seguro hoje? Como é que estão as leis aí para compras pela internet? Quais os cuidados que o consumidor deve tomar? Bom, em primeiro lugar, ele tem que comprar em sites de confiança, né? Então, assim, pode avaliar aí, existem associações de consumidores que você pode ver a reputação, né, de determinados sites. É importante, primeiro, ter essa credibilidade. Nem sempre é garantido que, de fato, a encomenda vai chegar no tempo e modo, né, que você combinou. Isso pode te gerar prejuízos, né? Às vezes você está comprando para o Natal, para o aniversário de uma criança, etc. Tem muita demanda ali dentro dessa Tem muita demanda e não chega, como é que você vai virar para a criança e falar, olha, o correio não entregou, né? Então, é uma situação complicada. Por outro lado, existem algumas regrinhas que são importantes de saber. Em primeiro lugar, a troca, né? Isso é uma coisa que pouca gente sabe, mas na compra pela internet existe um período, né, de uma semana na qual o consumidor pode simplesmente devolver sem dar nenhuma justificativa e falar, eu quero o meu dinheiro de volta. Mas tá? eles têm que buscar na sua casa a compra, porque muitas companhias pedem para você ir até o correio, postar. Isso daí vai pra depender... ter de volta o produto certo, mesmo quando o erro é deles. Não, quando o erro for deles, com certeza não. Com certeza aí eles têm que arcar. Agora, quando for de fato uma compra que você fez, você comprou uma roupa, não gostou, aí simplesmente pelo fato as regras exatamente, que foram combinadas previamente. De troca, né? Vamos ficar atento a tudo isso, né? Atento, Lismar já comprou alguma coisa pela internet, Lismar? Já, mas graças a Deus até hoje não tive problema nenhum, não. E muita gente ainda tem medo de dar o número do cartão de crédito, né, Tiago, online. Aí entra a questão das fraudes, né? Que vão, muitas vezes, você passa o seu número online, mas aquilo ali está sendo monitorado por algum hacker, alguma coisa, e acaba depois saindo uma série de compras em seu nome que você não fez. Mas tem como se precaver em relação a isso, assim, com sites mais seguros, né? Sites confiáveis. Sim. Uma dica interessante também é ligar, a maioria dos cartões de crédito tem esse sistema, na qual você pede para te ligarem, a partir de um determinado valor, você pede para te ligarem para confirmar se foi você mesmo que fez aquela compra. Né? Aí sim. Aí você recebe, às vezes, a mensagem de toda a compra feita no cartão e vai monitorando. Exatamente. Lismar, vamos encerrar o bloco aqui com você, ensinando, gente, a fazer agora uma flor reciclável. Reciclável. Vamos lá. E, inclusive, eu vou usar aqui uma gravata que é do Francisco. Gente, é o Francisco, namorado da Alessandra, nossa produtora. Profetizando o casamento. Isso aí, olha lá aí, Francisco. Vamos ver o que a gravata dele vai virar. Então, olha só. O processo é muito simples, tá? A gente faz um molde, eu faço um moldezinho com aquele material grossinho, né? E aí É como se fosse uma borracha? É um emborrachado. É aquele EVA. EVA, exatamente, o mais grossinho. E aí eu faço o molde, ponho o molde por cima do tecido. Aqui eu já abri a gravata, já cortei, com muita dó, né? Porque é uma gravata tão bonita, mas vai ter um fim louvável, e aí você pega né? O quê? A parte da estampa da gravata? A parte da estampa aqui, ó. Eu vou colocar a parte da estampa, abrir ela toda. Gente, quem nunca viu uma gravata por dentro, aqui, assim, 3 camadas. Por isso que fica tão bonito, ó, eu amo. E aí eu venho com o moldezinho, coloco o molde. Pega uma caneta Bic normal, caneta normal, esferográfica. Isso, caneta normal. É tudo muito simples, não tem nada assim sofisticado, não. Qualquer pessoa pode fazer. Os materiais são simples. Faz o círculo. Faz um círculo. Né? Que pode ser também de vários tamanhos ou tem que ser esse tamanhos, não, porque aí, ó, tá vendo? Depende do tamanho da flor. Depende do tamanho que eu quero, né? Pode ser maior, pode ser menor. E aí eu venho cortando com muito cuidado, ainda mais que esse tecido aqui, ó, é um tecido muito delicado, senão ela não fica redondinha, tá vendo? Tem que ser feito tudo com muito carinho. Corto com bastante cuidado. Temos um VT para entrar. Será que dá tempo, Dani? Então vamos fazer o seguinte, Lismar, enquanto você vai acabando de cortar, porque são mais de uma, né? Uma gravata dessa, são quantas flores aí? Muitas florzinhas, aqui vão dar mais de ela vai fazendo a mesma coisa que ela fez aqui, tirando outros círculos. Isso. Enquanto isso, vamos ver uma dica culinária para você temperar, já que o fim de semana tá aí. Olha só. Comida gostosa, comida boa, é comida temperada. O problema é que muitas vezes a gente vai cozinhar e acaba limitado ao sal com alho, aquele tempero pronto, ou às vezes só o sal moído na hora.
Dá para ser diferente, a comida pode ficar mais gostosa, não pode, Austin? Com certeza, né? A gente tem uma variedade grande de temperos aqui na loja. No mercado também tem uma variedade grande de temperos, né? Mas na casa da gente, a gente não costuma ter essa variedade toda. Então, eu vou te fazer um desafio, tá? Suponhamos que hoje eu vá cozinhar uma carne de boi. Carne de boi. Que tempero que eu vou usar? Ou eu tenho aqui o chimichurri, que é um tempero artesanal, 14 ingredientes naturais, não vai sódio, né? Ele vai só ervas naturais. Combina muito com carnes vermelhas, uma carne moída, uma carne de panela, combina bem. Mudei do boi pro porco, não pode ser o mesmo tempero. Não, o melhor pro porco é o tempero do chefe. O tempero do chefe, que tempera o pernil acebolado aqui do mercado, né? É o tempero que um dos que a gente mais vende também. Combina muito, pode fazer caldo de mandioca, canjiquinha, que vai uma suana, né? E o carne de porco também, combina bem. Vamos mudar. Fui pra praia e quero fazer um peixe. Que tempero que eu vou usar? Peixe, a gente tem um chime-limão. Chime-limão é ervas finas e a raspa do limão siciliano. É o tempero do peixe e da salada. A gente tem uma receitinha que a gente criou que mistura chime-limão, iogurte integral e azeite. Serve para acompanhar o peixe, né? Ou para temperar também. E agora vamos falar de frango, né? Que é a cara de Minas Gerais. O que eu posso botar no meu frango? Chega pra cá, então. O rei do frango é o açafrão, né? Fazer aquela galinha caipira, aquela galinhada, um filé de frango. Bom que o açafrão tem propriedades que ajudam na saúde, dá aquela cozinha de saúde pro frango, né? Fica bem legal. Você faz esse tanto de tempero na sua casa? Não, eu uso bastante. Eu uso muito colorau, uso açafrão, tempero do chefe, que a gente usa, né? Pra aprender e pra passar pro cliente também. Sabe qual é o problema? Quando a gente, dona de casa, se vê diante de uma vitrine como essa, a gente fala assim, vou comprar para estragar, para jogar fora. Quanto tempo duram esses temperos em casa? Os temperos têm uma durabilidade mais ou menos de 1 ano, né? A maioria deles dura do mês 7 desse ano até o mês 7 do ano que vem. Entendi. E você falou que tem uma diferença também desses temperos naturais para aqueles com sódio. A gente tem aqui os condimentos, né, que vai à base de glutamato, e tem os temperos naturais, que é a base de ervas naturais e não vai sódio. Então é melhor para a saúde. Todo mundo tá correndo de sódio, né? Sal aumenta a pressão, por isso que o pessoal tá usando muito sal rosa, que tem menos sódio que o outro sal. Agora, quando eu passei aqui pra gente encerrar a nossa participação, você me falou de uma receita que você aprendeu que tá bombando. Fala ela pra gente aqui. Do Golden Milk. Aí ela vai 2 colheres de cúrcuma, que é o açafrão, 1 colher de gengibre em pó, canela e cardamomo, que são temperos indianos, né? Anti-inflamatório natural, antioxidante, combate os radicais livres que causam câncer. É um remédio, né? E fica com um gosto gostoso. Dicas legais, hein? Adorei o Washington. Lembrando aí que temperos indianos, gente, quem já experimentou sabe, é tudo de bom. E lembrando também, Tiago, que nessas compras de alimentos a gente tem que ficar de olho na validade, né? Na validade e na procedência, exatamente. Dos produtos, para ver se realmente você vai usar dentro daquele prazo, para não desperdiçar, não ficar lá em casa escondido, esquecido na despensa. Tem que ver também se a embalagem não está furada, não está amassada, enferrujada. E nesse caso, o supermercado, ou o mercado, ou o sacolão é obrigado a trocar, né? Verdade. E muitas vezes você acha um produto que está bem mais barato do que o usual, mas aí você vai notar que a data de validade é muito curtinha, né? A data de validade ali. Então você tem que saber se você vai pagar mais barato, mas vai conseguir usar. Né? Às vezes eles põem uma quantidade maior ou fale, compre não compre 2, leve 3, né? Exatamente. Normalmente é que a data de validade está vencendo na semana seguinte, alguma coisa assim. Então você tem que prestar atenção para saber se vai conseguir usar mesmo. Tá certo. Gente, enquanto a gente viu a reportagem da Daniela, a Lismar já produziu aqui vários círculos a partir da gravata do Francisco. Já fez 2 florzinhas aqui para mim. Vamos ver como que você chegou nisso. Vou mostrar pro pessoal de casa, Lismar. Então, aí depois do círculo cortadinho,
E aí você pode fazer de várias formas. Você pode fazer esse modelinho que eu fiz, você pode furar o meio e fazer ela toda franzidinha. Aí você que escolhe o modelo. Bom nesse modelinho aqui que eu você gosto fez. muito desse modelo, porque além de prático, ele fica Isso muito é cola... delicado. Isso é uma cola de artesanato à base de silicone, que ela seca rapidinho. E você compra em qualquer loja? Qualquer loja de papelaria ou loja de artesanato. De artesanato, tá. E aí você vem, armarinho, né? E ela custa baratinho, não é um custo muito alto. E aí você vem com essa sempre viva, que chama olho de gato. Que já tem o cabinho. Que já vem com o cabinho. E aí a florzinha vira o miolinho da flor. Então agora, ó. Você embala. Aí eu vou envolvendo ela aqui e só cola a pontinha. Olha só. Pronto. Tá pronta a nossa florzinha. Gente, fácil de fazer Fácil demais. de fazer. Olha, essa cola é prática, ó. Não deixa, não fica manchado. Olha só, de 3 flores que já tem aqui, daqui a pouco a gente tem um buquê e vira um vaso lindo como esse. Exato. Francisco, agora suas gravatas vão virar um buquê que você vai ter que dar para a Alessandra. Combinado? Um pequeno intervalo e a gente já volta. Volta com o Brasil das Gerais, hoje Dia do Consumidor, falando aí dos direitos, de como economizar, de como ajudar, né, a entender melhor esse mercado aí que a gente vive nele, né, de compra e venda. E temos então a participação da Elza, nossa telespectadora. Ela mandou um áudio, eu vou pôr aqui para o pessoal de casa ouvir e claro para o Thiago. Patrícia, eu também já tive problema com operadora também. Eles fecham um pacote com a gente, depois manda outro com outro preço. E também, sem contar também que a gente vive ligando, pedindo para organizar a internet, porque só não é bom, não é boa. Gente, a Elza mora em Goiânia, brigadíssima pela participação. E reclama também que fazem o pacote com preço nos primeiros meses e depois aumentam. E pergunta para o Thiago, rapidamente, hein, Thiago, se os planos de internet podem fazer isso. A questão é a falta de transparência, né? Então, pode de fato haver uma promoção, mas normalmente é a falta de transparência total e fica parecendo mesmo que era muito mais barato do que na verdade era, né? Então, é uma forma de enganar o consumidor também. Então, uma mensagem final aí que você dá para o pessoal de casa é o quê? Ficar atento, usar seus direitos. Pesquisar, saber, não pesquisar preço, mas pesquisar direito também. E ir a fundo para poder descobrir as inúmeras maravilhas que vêm do conhecimento sobre esse assunto. Tem algum site que você gostaria de deixar? Olha, tem um site que orienta muitas pessoas que se chama quickbrasil.org. Quem quiser entrar lá e conhecer, quickbrasil.org. Para tirar todas essas dúvidas tirar aí. Todas essas dúvidas. Obrigada, tá? Viu, Thiago? Muito obrigado. Foi ótimo te receber aqui, muito bom. Ajudou bastante. Lismar, infelizmente nosso tempo acabou. Te convido a voltar para você ensinar aí mais coisas pra gente. Tem uma garrafa, né? Sim, com certeza. Você vai ensinar também vai ser um prazer. a encapar uma garrafa de esse trabalho maravilhoso. Nossa, que lindo, de barbante também, com brilhos. Com brilhos. Fica super convidada a voltar e falar mais uma vez do projeto Isso, é um trabalho. Reciclar-te Criando Arte, né? Que além de ensinar a fazer artesanato e reciclar, é um projeto social incrível que ajuda muita gente. Que nós ajudamos pessoas portadoras do câncer. Tá certo, tá convidadíssima a voltar Muito também. Obrigada. Obrigada a você de casa pela companhia. Vamos nos preocupar, então, cada vez mais com o consumo consciente e sustentável, não só no Dia do Consumidor, mas sempre. Ou seja, toda vez que você pensar em comprar alguma coisa, analise se você precisa mesmo daquilo. A gente fica por aqui. Um bom fim de semana para você e até segunda. Tchau!